Salve, camaradas, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje, bandido bom é bandido morto. Antes de mais nada, quero agradecer a todos os que se inscreveram no canal, que estão compartilhando, que estão ajudando bastante, mandando sugestões de vídeos, enfim, bacana. Estão pedindo bastante aí para a gente fazer um Telegram, né? Nosso Telegram, vamos fazer também, para a gente discutir, conversar, enfim, tá? Então hoje é um tema bem polêmico, tá? Então antes também sigam-nos nas redes sociais, nosso Instagram, clever.cavalcante, o nosso Pix, e também quem quiser ajudar o nosso canal, aí também mandar sugestão, clevercamarada@gmail.com, tá? Estou usando aqui de fundo, tá? Que eu fui ver de perto esse um curta, tá? No Teatro do Parque, em Recife, Pernambuco, que é Quando a Morte Veste Farda, né? Tá até aqui o cartaz aqui em cima, tá? E foram bacana porque teve ali participação, foram 3 casos, né? Na qual, no final conta direitinho, tá? Fazer suspense, tá? E vamos lá, então, bandido bom é bandido morto, dizem 60% dos brasileiros, uma reportagem em 2016, há 6 anos atrás, tá? 2 de novembro de 2016. E essa mesma pesquisa, tá, aqui foi feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança, também revela ali que 70% da população acham que a polícia exagera, né? Que a cada 7 mortos, um é pela violência da polícia, tal. A gente sabe, né, o que de fato temos policiais que vivem em constância ali, né, de uma preocupação inerente onde ele está inserido, né, aonde ele está andando, né, nesse sentido. E também sabemos que há policiais que são, né, terríveis, enfim, né, e vão assolando dentro daquela questão midiática, né, da violência midiática, que a gente vai comentar também sobre isso, tá? Então, é um chavão que expressa forte adesão a uma lógica autoritária e justiceira e que pode sancionar violência institucional, legalidade policial, justiçamentos, né, populares, linchamentos e atuação também de grupos, né, atuações aí dos grupos de extermínios, tá, e também as milícias. Argumenta-se que o chavão é uma adaptação da sentença proferida por Philip Sheridan, né, general estadunidense lá do século XIX, na qual eles mataram vários índios, né, os norte-americanos, tá, que americanos também nós somos, na ocasião da rendição de uma tribo, o Comanche, em 1869, narra-se que o líder indígena se apresentou, né, dizendo seu nome e depois apresentando aí 2 palavras, né, acrescentando 2 palavras. Tosasque, índio bom. Ao que Sheridan respondeu, os únicos índios bons que vi estavam mortos. O tenente Charles Nordstrom, presente no encontro, posteriormente transmitiu ainda adiante a sentença, que o tempo conseguiu transformar esse aforismo: o único índio bom é um índio morto, né? Que tem como pano de fundo o genocídio de milhões de índios que foram promovidos aí, desbravadores norte-americanos durante a conquista do Oeste. Fato em que a expressão acabou notoriamente, ganhou notoriedade, quando José Guilherme Godinho Sivuca Ferreira, policial ex-integrante da Scuderie Lecoq, a utilizou em campanha eleitoral para o cargo de deputado estadual do Rio de Janeiro, tendo sido eleito em 1990, a eleição, e também depois foi reeleito em 1994. Desde então, disseminou-se no discurso cotidiano. Alguns fatores podem explicar, certo, o recurso a essa expressão, experiência, né, direta ou indireta de vitimização por crimes violentos, o alto grau de indiferença, a banalização também da morte, o baixo nível de confiança nas instituições do sistema de justiça penal, potencializados pela exposição de conteúdos violentos vinculados na mídia, programas, né,
que eu já comentei que são policialesco também em redes sociais, assim como a facilidade de se transferir a responsabilidade da execução aos policiais, livrando-se o indivíduo do peso de assassinar alguém, o que talvez não fizesse por conta própria. Populismo penal midiático, que é a exploração das mídias, criminalidade e também espiritualização também do crime, tá? Então, a mídia tem um papel fundamental muito importante, né? Ela vem ali há muito tempo, né? Com o Albuquerque, né? Lá em Curitiba, que ele batia o cacetete, leva para sua casa, né? Então, assim, então, o que a gente tem que fazer essa reflexão antes de a gente prosseguir aqui, né? A gente tem que entender que muitos policiais não estão sendo bem preparados psicologicamente, há tudo ali uma cultura que vem há muito tempo, né, na sua cabeça, né, que bandido tem que ser bandido ou bandido morto, né, que são um bando de vagabundo, que não quer nada com a vida. Né. Recentemente, né, os apresentadores tiveram que mudar o seu discurso, né. Hoje se fala em possivelmente, né, não se fala mais foi ele, é ele, né, porque você pode, como foi alguns casos que aconteceram, pessoas, esses apresentadores dizendo que foi ele o estuprador, foi ele alguma coisa e depois não foi, né? E aí você pode dizer, mas é só depois o apresentador vir e depois pedir desculpa, dizer que não foi ele. Então, mas no momento que ele disse que era a pessoa que roubou ou foi estuprada, é o estuprador, né? Vamos colocar 1 milhão de pessoas viram, e quando ele for pedir desculpa, esse 1 milhão não está assistindo. Entendeu? Percebe? Então a pessoa sai na rua, vão achar que é ele mesmo, que vai saber que não foi, e vai bater, vai linchar, vai matar, enfim. Então tem que ter esse cuidado. Então por isso que falam supostamente, mesmo o cara preso em flagrante e tal, eles têm por causa disso. Então assim, é uma concepção que a gente tem que ter, infelizmente, é lógico, a gente não quer que ninguém entre na sua casa, faça coisas, né, terríveis. Não é isso de dizer que o cara que roubou tem que ser, né, livre, tem que ser solto. Não, lógico que dá raiva, que gera muito, né, sentimento na pessoa, mas a gente tem que, infelizmente, tá? Ou felizmente, para alguns, tem a lei, tem que seguir. Tá? Lógico que a gente quer fazer a nossa justiça com nossas próprias mãos, tal, mas a gente tem que cobrar do Estado, certo? Que se tenha mais políticas públicas, que se tenha mais um olhar para essas crianças, tá? Que é a raiz do problema, tá? Porque eles vão crescendo, né? Quando se tem pai ou mãe, né? 53, 54%, né, das crianças no Rio de Janeiro não tem, né, ali, não se tem pai e mãe, né, que nasce ali nas favelas, nas comunidades. Então imagina a criança que nasce, que é jogada ou que vê um irmão mais velho praticando esses crimes, então ele acha que ali é normal. Então ele cresce dentro da conjuntura que para ele é normal. Entendeu? Então, a gente tem que dar tirar essas crianças, dar oportunidade de escolha para eles. Aí você pode dizer, mas vai ter aquele que não vai querer nada. Assim, lógico, são seres humanos. Nem todo mundo vai querer ser médico, nem todo mundo vai querer ser bombeiro, nem todo mundo vai querer ser vigilante, nem todo mundo vai querer ser advogado ou filósofo. Né? Então, ou seja, mas quem tem que decidir, quem tem que escolher sou eu, é você, as pessoas, entendeu? E cada um tem que escolher, não tem que, porque um ou outro não quer, então todo mundo não vai querer. Não é assim, né? Não pode generalizar. Então, ou seja, tem que dar a oportunidade. Então, dele poder ser Neymar, poder ser um Messi, poder ser um Bob, o sobrenome não consegui, um skatista, tá? Tem outro que me esqueci, muito bom, né? Pode ser aí um grafiteiro, então pode ser o que ele quiser, né? Bailarino, bailarina. Então, se der essa oportunidade de artes, inserir ali música, um rapper, tá? Ou YouTube, então dá a oportunidade de ter ali uma chance que ele vê que ele pode ter uma vida, né?
é diferente. Eu lembro quando, acho que foi o Nelsinho, se não me engano, né? Era um bandido terrível no Rio de Janeiro. Ele disse que quando o Lula começou a fazer as PACs, tirou muito funcionário, digamos assim, dele, porque as crianças, pô, assim, né, que tinha carteira de trabalho, então, pá, quero ter meu, né, porque muitos estão ali porque não tem uma oportunidade, às vezes está mais fácil ali, não quer ir procurar, tal, mas como tive essa chance, eles foram correndo, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Dar essa oportunidade. Então, o Estado está na Constituição, mas não faz. O Estado faz crime todos os dias. Então, isso passa para a população, né? Que eu não estou dizendo que o cara que está na sua casa, é um coitadinho e que não sei o quê. Não estou dizendo isso, estou dizendo que muitos não tiveram a oportunidade que muitos tiveram. E que a gente, e muitos, quando se fala em bandido, só vem à mente três coisas: preto, pobre e periférico. Entendeu? Nunca vi aqui ninguém falar que tinha que matar, né, ou executar o filho do Ike Batista porque atropelou e matou um ciclista, né? Ou quando um político, né, queria comprar vacina superfaturada e matou milhares de pessoas, né? Então, ou seja, a gente não pensa nesse sentido, em matá-lo, né? Então, ou um outro, né? Um cara de terno e gravata, um rico, um milionário, né? Quando fazem, né? Matam, né? Algo desse tipo. Ninguém pensa em lixar, ninguém pensa em bater, entendeu? Então, você vê a diferença, né? Que a polícia militar foi feita para reprimir, né? A deixar a elite, a burguesia em paz. Então, é só você ver como é que eles entram dentro da comunidade, como eles entram dentro da Zona Sul, né? Ou em outro bairro, né? E se tenha, né, carro importado na porta, esse tipo, tá? Então, o papel da mídia tem essa questão muito fundamentada, né, e que faz com que as pessoas, né, vendo esses jornais, a galera incentivando, a porta incentivando. Então, mas ele tem que fazer incentivo para o Estado agir, o Estado fazer políticas públicas, porque no governo do PT houve um maior encarceramento em massa e não resolveu, porque se a prisão resolvesse, a gente não teria. Entendeu? Outro ponto, são seres humanos. Enquanto tiver esse nome seres humanos, cada um vai ter a sua diferenciação, tá? Porque nos Estados Unidos, a gente tem alguns países lá alguns estados, quer dizer, que tem pena de morte. E nem por isso deixa de ter assassinato. Todo santo dia nos Estados Unidos tem atiradores matando milhares de pessoas. Entendeu? Sempre tem. Então, todos os dias tem, né, aqueles, né, esqueci o nome, matando, né, as pessoas, né, atirador, não sei o que. Tem. Todo santo dia você tem. Entendeu? Então, onde se tem arma, vai ter isso. Tá? Então, essa questão da arma. E como agora a política desse governo, né, que saiu, ele flexibilizou bastante. Hoje a gente tem armas na mão de qualquer pessoa, tá? Temos aí que eu não acredito que tenha todas essas CACs, né? Aliás, esses clubes de tiros, tá? Isso aí são pessoas que servem como laranja para o bandido, né, pegar armas legalizadas, né? E como foi pego, vários fuzis, vários, né? O que o cara vai fazer com 60 armas? Um traficante, ele foi pego e ia ficar mais ou menos quase 15 anos preso, né? Mas com a flexibilização do Bolsonaro, né, que ele fez, o cara foi solto. Porque ele podia ter 15 fuzis, podia ter mais de 11 mil munições, entendeu? Então foi solto, percebe? Então, ou seja, então, onde se tem arma vai ter violência. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Tirar essas armas, tá? Quem tem que estar armado é policial, bem treinado, bem pago, bem preparado psicologicamente, ter esse olhar, esse cuidado para com o policial. Porque é muito fácil a gente dizer, mas policial, é terrível. Ele viver sob pressão, com medo, entendeu?
de ser morto a qualquer momento. Então a gente tem que fazer com que tranquilizamos também o policial e também as pessoas e também as crianças, tirando dessas condições, tá? E lógico, os que já estão, né, em estágio, digamos assim, avançado dentro da bandidagem, dentro do crime, é tentar recuperá-los, tentar fazer com que possam, que tenham a luz no final do túnel, que eles possam sair, tá, dessa condição, tá? Que aquilo ali, tá? A vida vai ser curta, certo? Então, diante disso, o populismo penal vem sendo definido não só como discurso, mas também, né, como uma prática punitiva por difundir uma sensação de segurança, né, estimular o clamor por mais rigor penal, bem como exigir a repressão do crime por meio de ações mais rígidas, por meio de órgãos, né, da polícia. Alguns apresentadores já apontam como bandido e não como suspeito, o que pode causar um dano, né, imenso, né, como eu já falei. Tá? A mediatização da violência constrói uma falsa realidade, né, ao dar ênfase excessivo, né, ao delito, a fim de alcançar audiência. Então, muitos ali fazem esse populismo midiático para alcançar audiência. Além disso, visa obter maior apoio popular para a expansão do poder punitivo estatal, dando soluções imediatistas ao problema. Então, ou seja, o problema é resolver. Tá? Então, ou seja, o que acontece? A pessoa vai, ele roubou, pegou, devolveu o seu carro, alguma coisa desse tipo, prendeu, vamos supor. Tá? Então resolveu o seu problema. Mas não vai resolver os futuros. Tá? Porque ele vai entrar ali preso, depois ele vai sair, né? Ou vai sair muito pior. Tá? E aí assim vai não, porque os outros, eita, olha, aquele fulano foi preso, então vamos parar de roubar, vamos parar de matar, vamos parar. Não. O que tem que fazer é força, né? Dentro da serviço social, psicologia, tudo junto, ações públicas. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Entendeu? Requer investimento? Muito. Entendeu? Então, ou seja, muita gente quer o quê? Praticidade. Qual é a praticidade? Prender. Prende, tira. Entendeu? Mas vai ficar nisso, prende, coloca. Vai enchendo e não adianta. Entendeu? Então, armas em casa trazem mais riscos do que segurança, avaliam especialistas. Tá? Aí no dia 20 de maio, uma briga de casal mantinha armas em casa, terminou com a morte, segundo a versão, né, da principal linha de investigação. Então essa questão que a arma vai trazer, né, vai defender, não, a arma não defende, a arma ela mata, o que defende é escudo, tá? Educação, pessoas bem educadas, tá? As crianças também dentro dessa concepção, tá? Você pode mostrar aqui vários vídeos, mas o cara entrou na minha casa, eu matei, atirei e tal, certo, tudo bem, beleza. Mas um dia, né? Então, se você quer que pessoas tenham armas, então imagine o seu vizinho com arma. Será que, pensa bem, seu vizinho aí pode ter arma? O cara tá passando uma carroça ali, ele pode ter arma, porque se a arma é para pessoa de bem, então tem que ser para todo mundo. Porque o cara puxa carroça, ele está ali pegando ferro, pegando lata, catando lixo para ganhar um trocado. Ele não é pessoa de bem? Então por que ele pode andar armado? Então armado só vai estar quem ganha bem, entendeu? Ou seja, será que numa discussão, né, numa briga, não vai puxar? Como já aconteceu, essas CACs, né? Então, o cara tá com 60 armas, o cara vai caçar, vai tudo de tiro, o que ele vai caçar, o que ele vai tanta arma vai praticar? Lógico que não. Né? Então, assim, a gente sabe, né? Então, é bem nesse sentido, certo? Então, fazer com que tire as armas, tá? Dos bandidos, de todo mundo, tá? E que possa ter essa melhor, né, essa educação, tá? Porque numa briga, né, como aconteceu de dois cunhados brigaram, foi lá, pegou a arma, que era uma CAC, atirou, errou, mas pegou na babá que estava com a criança, né, de um deles, né, do outro tio, lá, do tio desse, lá, do cunhado, e matou, na cabeça. Entendeu? Então, a expressão CPF cancelado virou um novo bandido bom e bandido morto. Né? Segundo o especialista,
essa é uma cultura que abre brecha para abusos de ilegalidade, até mesmo para execuções policiais, sendo que não há pena de morte no Brasil, e tampouco previsão de punição sem determinação judicial. Casos em que a morte acontece com legitimidade de defesa, tem previsão legal própria, tá? Então, Bolsonaro prosseguiu no seu Twitter: o Brasil agradece, -1 para amedrontar as famílias de bem. Então, ou seja, ninguém, né, colocou isso também no Twitter, que ele deveria, né, ser morto também por ter, né, negado a vacina, 400 mil vacinas, ou quando o Siqueira Júnior, apresentador, né, que profere essa palavra várias vezes, essa frase, ganhou mais de 120 mil reais para mentir no seu programa, dizer, né, que a vacina não funcionava, que saiam, que é só uma gripe, né, e quando ele pegou, quase morre e pediu para morrer, né, ele pediu para morrer, ficou lá sem oxigênio, né, então, muito bom, né, porque se ele estivesse no SUS, ele não estaria aqui hoje, né, mas é muito bom quando a gente fala, não, sai, que é só uma gripe, vai trabalhar, né, lógico, ele não vai de ônibus lotado, né, que foi o maior Wi-Fi, né, da Covid, né, para todo mundo, então ele não está nessa situação. Dentro do programa, ele pegou, imagina pegando o trem, metrô, né, ônibus lotado, né, e indo para o SUS. É fácil a gente falar quando a gente tem, né? Então, né, Siqueira Júniorzinho. Então, e aí, eles são bandidos? E aí? Ganhou dinheiro público para mentir. E aí, é bandido? Para um miliciano, criminoso, genocida, sumido, homofóbico, adversário dos pobres, manipular, né? Manipulador de redes sociais, filhos, esposas. Qual a diferença entre um bandido que rouba algo na rua e eles? A Michelle recebeu 89 mil reais do Queiroz. Até hoje, me explica. O filho comprou uma mansão de 6 milhões, mas no mínimo foi 11, 12 milhões. Né? A outra, né, a mulher colocou a gaia nele, que é o filho mais novo, que disse que morava de aluguel, mas que aí depois ela disse que a mansão ela comprou, que no mínimo foi também 10 milhões. Então só aí são 21, 22 milhões. Né? E para 2023, né, de dinheiro para Minha Casa Minha Vida, que ele quis mudar, que ele mudou o nome, né, mas vai voltar para esse nome, só tem 35 milhões. Repito, só tem 35 milhões para construir casas, né, apartamentos, enfim, para o projeto Minha Casa Minha Vida. E os dois só mais ou menos aí 22 milhões com o nosso dinheiro público. E ele ficou aí 32 anos nessa rachadinha. E aí, bandido morto, como é que fica? E o ministro Milton Ribeiro, da Educação, né, teólogo, teologia, defende castigo físico contra crianças e a submissão da mulher diante do marido. Músico e dono de pousada, Gilson Machado Neto, né, foi multado por instalação de barracas em área de privação ambiental. E aí? É crime. Bandido morto. A pena é reclusão de 2 a 4 anos, multa extraída de floresta de domínio público ou considerada de privação permanente, pedra, areia, cal, qualquer espécie de minerais. Né? Sem constrangimento, o Siqueira Júnior, como eu falei, ele disparou contra isolamento. Né? Ignorou, né, o crescimento da Covid-19 no Brasil. Né? O estado da Amazônia entrou na última semana, ou seja, isso em 2020, né, na lista dos mais preocupantes em termos de avanço, ou seja, ela foi de boiada, meio de rebanho, né, que fizesse imunização de rebanho, ou seja, morreu muita gente mesmo. Eles nebolizaram gestante com cloroquina, sabendo que já não funcionava. Mas por quê? Porque houve um superfaturamento de cloroquina, 750% em cima, tá? Aí o amigo de Bolsonaro, que tinha fábrica, ganhou, sei lá, de 10 caixas que vendia por mês, vamos supor, passou a vender milhões de caixas por mês. Então, ali, lógico, ele ganhou um dinheirinho, né? Então tudo em nome do dinheiro, né? Enfim, e depois do Siqueira dizer que não receberia vacina chinesa, ele foi vacinado, né? Coronavac. É interessante isso, essas pessoas, né? Enfim, pedi para morrer, revela Siqueira Júnior sobre sintomas do coronavírus, tá? Estava andando com um cilindro de oxigênio, no dia 14 pedi para morrer, arranquei tudo que estava comigo,
e disse não quero mais viver. Ganhou muito dinheiro do governo para mentir. E aí isso não é crime, né? De novo, né? E aí, se elegerem falando, vou colocar a rota na rua para dizer aqui, a gente não dá direitos humanos para bandido, diz, citando frase notória do ex-prefeito Paulo Maluf, hoje está preso em Brasília. E aí, bandido bom, bandido morto? E aqui também tem um vídeo, tem vários vídeos aqui mostrando os michês do desgoverno Bolsonaro, né? Então vamos desmistificar alguns pontos, né? Então, como eu falei, né? Você acha que a polícia tem a mesma, né, desenvoltura, né, a mesma abordagem nos bairros pobres e ricos, né? A polícia brasileira é que mais mata e que mais também morre, tá? Porque eu falei aqui no começo. Tá? Então temos que tirar essas armas do bandido, preparar melhor nossos policiais, certo? Dar um bom salário, psicólogo, uma boa estrutura, tá? Porque a pressão não é fácil, tá? E o número de pessoas mortas pela polícia cresce no Brasil no primeiro semestre, em plena pandemia. Assassinatos de policiais também sobem, tá? Então, educação, né? Como eu falo, né? O projeto nosso é da educação, né, para essas crianças, tá? Criada do crime, tá? E os direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres, como simplesmente o direito à vida, mas pode ser também o direito à moradia, à saúde, à liberdade, à educação, tá? Então a gente tem que ter esse pensamento, a proteção dos direitos, né, humanos e criminosos garante que os direitos humanos sejam universais. Criminosos também têm seus direitos, não é direito, né, a deixá-los, né, então, ele fez o que fez, não deixar. Não, ele tem que ser julgado pelo que ele fez, tá certo? E isso não vai tirar a sua responsabilidade pelos seus crimes, tá certo? Ele tem o direito à vida de não ser torturado. Eu sei que é terrível, eu sei que não é fácil, tá? Aqui não vou dizer, ser hipócrita, dizer, não, é tranquilo. Não, lógico que é terrível, tá? Mas a gente tem que atuar, a gente tem que fazer um trabalho conjunto para que a gente possa, porque não adianta a gente pegar um bandido e matar, porque isso não vai resolver, entendeu? Vai ter outros, entendeu? Porque se fosse assim, quantos que estão sendo mortos, então hoje a gente teria, não teria de bandido, né? Então não seja, está só prorrogando, né? Entendeu? Então, cria da Maré, Marielle nasceu e cresceu no Complexo da Maré e saiu do curso de pré-vestibular comunitário para a graduação em Ciências Sociais, na PUC-Rio, universidade particular onde ela e outra colega eram as únicas mulheres negras do departamento, tá? Para fazer o curso, teve 100% de bolsa, tá? O dispositivo seguinte trata do direito da pessoa humana, tá? Que é artigo 5º. De forma integral, dispõe que todo homem tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa humana perante a lei, tá? Artigo 6º. O artigo 5º também traz que todos são iguais perante a lei, né? Só na Constituição que está, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, enfim, tá? Então a gente vê que não é nesse sentido, tá certo? Então, será que aí eu falo que quem que quer regredir, né? Por exemplo, na Revolução Francesa, quando os direitos, né, estavam associados à redefinição do que significava cidadão moderno, muitas pessoas prefeririam viver em uma sociedade em que os direitos não precisassem ser garantidos, né, porque interfere na hierarquia da sociedade. Aliando com o marxismo ali no século XIX e XX, diz que o Estado tem sim realizar intervenções, porque o fato das pessoas serem iguais perante a lei não quer dizer que vão ser iguais na prática. O que o Estado tem que assegurar os direitos, tais quais os direitos à educação, tomando determinadas medidas, tá? Então a gente fala que é preciso ter uma construção cultural, né? O processo é longo, não é fácil, né? Depois da redemocratização, né, do Brasil, as políticas públicas foram, né, intensificadas, mas não conseguiram promover uma mudança cultural, né? Cultura mesmo, tá? A gente vê que pode mudar, que tem que mudar. Isso é um trabalho de formiguinha, de muita gente, tá? Uma cultura de 500 anos, você não vê, né,
você não desconstrói em 10 anos, tá? Defendendo uma educação, né, sobre direitos humanos desde o início, na escola, até a formação dos operadores de direito, para que eles também conheçam melhor a questão. Né? Então a gente tem muito, né, TF4, essas pessoas tal, não sabem o que é pobreza, não sabem que, né, como é que a vida é dura, né? Então, enfim, tá? Então eu finalizo com a frase: eu sou porque nós somos, por isso, né, acorde e lute. Mas antes, vamos falar aqui. Então foram 3 casos, tá? Quando a morte, né, veste farda, e teve lá as mães, os familiares dessas vítimas, tá? Que foi comprovado que esses 3 casos, nenhum tinha envolvimento com drogas, com tráfico, com roubo, nada, tá? Isso foi comprovado, não é que porque a família falou, porque alguém disse, porque não, foi comprovado. Né? Era pai, acho que era um tio e o sobrinho estavam pescando, tá? Às 4 da manhã, e passou, né, de barco a polícia, e viram os dois, e aí torturaram os dois, dizendo que era eles, tal, e mataram. Né? Outros, o cara passou, achou que o cara era ele, saiu correndo atrás dele, e entrou dentro de casa e matou na frente da mãe. E aí eles dizendo que não era, que não sei o que, não sei o que. Então, e foi comprovado. Outro caso eu não lembro, mas tá aí, o site é esse, tá? Quando a morte veste farda, tudo junto, dê uma olhada, apoia a causa, tá? E que fique aí de alerta para todos. Então, lógico, abre para várias discussões, tá, esse tema, mas o ponto fundamental é entender que quanto mais armas tivermos, mais pessoas serão mortas. E quando a gente tiver menos cultura nessas pessoas, mais pessoas serão violentas, tá? E quanto mais crianças tiverem soltas a qualquer forma na rua, mais violentas elas poderão vir a ser. Então a gente tem que colocar essas crianças no lugar delas, que são na cultura, na educação, né, no esporte, tá? Mostrar que ela pode ter, ela tem ali, toda criança tem uma habilidade, tem alguma coisa a mostrar. Então por que não explorar isso? Qual a dificuldade disso? Tá? Então é fazer esses trabalhos, fomentar, é formiguinha, é bairro a bairro, conversar, mostrar que não é assim, tá? Que qualquer ser humano tem a sua condição de ser o que quiser, tá certo? Então, por isso, acorde e lute. Até os próximos vídeos. Compartilha aí, galera!